Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Michele, estou de volta com a disciplina de língua portuguesa. E hoje vou orientá-los para a confecção do nosso trabalho, do trabalho do paradidático. Eu pedi para que vocês fizessem a leitura, correto? Então, este trabalho terá dois momentos. O primeiro momento vai ser sobre a ficha técnica do livro. O segundo momento é sobre a sinopse do livro. Lembrando que sinopse não é cópia do livro, tá, pessoal? E nem copiar do colega, lembrem-se disso. Vocês terão que fazer um resumo. Sinopse é isso. Você vai ter que ler o livro para depois fazer um resumo deste mesmo livro. Lembrando também que o trabalho vale 5 pontos. Então, portanto, caprichem. A seguir, eu vou passar para vocês as orientações. Acompanhem direitinho e lembrem-se, tá? Que o seu sucesso só depende de você. Um grande beijo. Bem, pessoal, então antes de começar aqui a explicar as orientações para a elaboração do trabalho, eu quero só fazer uma ressalva, porque eu pedi para que vocês fizessem a leitura do livro Paradidático, a Estação das Pequenas Coisas. Então, vocês irão primeiramente, vocês terão 3 momentos aí. O primeiro momento do trabalho é a capa, o segundo momento é a confecção do trabalho, que vai entrar a ficha técnica e a sinopse. Na capa, vocês terão que colocar o título do livro, que é A Estação das Pequenas Coisas. Esse título pode ser bem abaixo, né, centralizado na folha, e podem fazer com caneta colorida, não tem problema, tá? Depois, na folha seguinte, vocês terão que fazer a ficha técnica. A ficha técnica, eu preparei aí um modelo, e vocês têm que seguir esse modelo. Ok? E tem que responder, tem que ser organizado, façam com régua direitinho, para não ficar torto, né? Para não ficar de qualquer jeito. E no segundo momento, que vai ser numa outra folha, ou seja, então vocês terão 3 folhas para confeccionar o trabalho. Um vai ser a capa, o segundo a ficha técnica e por último a sinopse. Nessa sinopse vocês vão colocar também, né, as características de enredo e dos personagens que vocês irão, né, tomar conhecimento. Então, cuidado com o tipo de linguagem utilizada. Lembre-se que você será avaliado por isso também, né, a linguagem que você utiliza. Lembrando que vocês já estão no 9º ano, então tem que ter mais cuidado com o tipo de linguagem. Não pode copiar trechos do livro e lembre-se que é uma sinopse. O que é a sinopse? É como se fosse um resumo, então você não pode copiar nada do livro. É um resumo de acordo com o que você leu, com o seu entendimento. Mínimo 20 linhas e máximo 25. Os itens 2 e 3 deverão ser em folhas separadas. Bom, atenção, só para lembrar que sinopse é visão de conjunto, ou seja, a síntese é o resumo da obra. E o enredo é a sucessão de acontecimentos que constituem uma ação. Então, a sinopse é o resumo da obra que vocês vão ler. E o enredo é o quê? São os fatos, os acontecimentos na ordem cronológica. O que é a ordem cronológica? É a sequência. Lembram que na redação vocês têm introdução, desenvolvimento e conclusão? Aqui vai ser a mesma coisa, sempre seguindo esta ordem. Bom, aí está o nosso quadro, né? Porque é o primeiro momento, o primeiro modelo aí da ficha técnica, que vocês vão colocar dentro deste quadro o seguinte: o espaço central, você aí neste caso vai colocar o local onde acontece, né, a história, o tempo aproximadamente, ou seja, o período aproximadamente que ocorre a história, o enredo, o assunto é enredo. Aqui você vai colocar a sinopse do enredo. Foco narrativo, o narrador e o tipo de narrador. Por exemplo, narrador em primeira pessoa, então ele é narrador, personagem. Narrador em terceira pessoa, então ele é narrador, observador. Ok? Então, continuando. Moral da mensagem, qual é o ensinamento, né, que essa história, que este enredo passa para você? O que ele transmitiu para você? Personagem principal, colocar o personagem principal que se destaca no enredo. E tem os personagens secundários. Você vai colocar aqueles que poucas vezes aparecem na história, no enredo. E o gênero textual. Aqui, neste caso, você deverá colocar o gênero do livro. Lembram também que vocês já aprenderam isso lá em redação.
né? Então, você vai dizer se o gênero do livro é uma fábula, uma crônica, uma reportagem, uma notícia, tá? Você vai classificar. Lembrando que a ficha técnica é basicamente isso aí, pessoal. É um resumo do resumo, tá? É bem resumido mesmo, em poucas palavras. O segundo momento, nós temos aí a sinopse. Então, aqui você deverá colocar o título do livro, centralizado e sem ponto. Então, a sinopse já vai ser na outra folha, na terceira folha. Você vai fazer como se fosse uma redação. Você vai colocar centralizado o título do livro, sem ponto. E aí, você vai começar o seu texto logo na linha seguinte, tá? Você não precisa pular linha para iniciar o texto, obedecendo sempre o quê? As margens e a quantidade de linhas. Sua sinopse deverá ter 4 parágrafos. E você não poderá fazer desenhos nem qualquer tipo de símbolos neste trabalho. Cuidado com isso também, hein? Bom, por fim, né? Por último, eu tenho aí os critérios de avaliação. Primeiro critério, como eu vou avaliar o aluno? Primeiro, organização na estrutura da ficha técnica. Vou ver se realmente você fez como eu pedi. É lógico também corrigindo os acertos ali, né? Se você colocou tudo certinho, se está de acordo realmente com o enredo, né? Do livro. A estrutura da linguagem, como você está ali organizando a sua linguagem, qual tipo de linguagem que você está utilizando, também vale um ponto. Coesão e coerência, o sentido do seu texto, a estrutura ali organizada dos parágrafos, ortografia, né, que é ponto e vírgula, tudo isso eu vou analisar na coesão e coerência. E a organização da sinopse. A organização da sinopse eu vou avaliar como um todo, porque é um texto que vocês vão escrever. Então, a sinopse é um texto resumido, é como se fosse uma intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando você faz um resumo de um outro texto que já existe. Então, você vai fazer um resumo em poucas palavras, tanto é que eu coloquei aí o mínimo e o máximo de linhas, correto? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Uma boa semana aí para vocês, bons estudos, se dediquem ao trabalho, porque vale 5 pontos. Espero que todos consigam atingir o nosso objetivo. Uma boa semana a todos, um grande beijo e fique em casa.